Tem uma ideia na sua cabeça, um mundo inteiro pra explorar. Liga o microfone e não se esqueça que a sua voz vai ecoar. Solte sua voz, deixe o mundo ouvir. No seu podcast tudo vai fluir. Cada palavra um novo porvir. Essa é a sua hora, é só sentir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Clara e hoje é o primeiro dia nesse podcast. Claro que pode, mas nem tudo pode. Para dar início ao meu canal, convidei uma pessoa que eu gosto muito. Eu aprendo muito mesmo com essa pessoa. Essa pessoa é o meu pastor. Dá oi aí. Sim, o pastor Nicolas, ele é jovem, casado, estiloso, esportista. Ele é da minha igreja Adventista Central de Pouso Alegre. E hoje vamos conhecer um pouco da história de vida dele. Então, agora sim, né? Bem-vindo, pastor Nicolas. É com muita alegria e emoção que eu recebo o Senhor aqui na minha casa, no meu estúdio do canal. Claro que pode, mas nem tudo pode. E esse nome foi inspirado em um versículo bíblico. Então vamos lá, né? Para começar, a primeira pergunta mais óbvia. Por que o Senhor decidiu ser pastor? Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal do canal, pros amigos da Maria, muito feliz de estar aqui. Olha, essa é uma pergunta que tem várias camadas. Eu acho que eu não decidi, não queria ser pastor, assim. Claro, era inevitável quando era criança, porque meu pai é pastor, eu queria ser pastor. Então é igual, por exemplo, você, seu pai é médico, você quer ser médica. Mas era mais pela inspiração do pai, porque ele fazia, né, eu via meu pai na igreja pregando e tal, mas eu acabei me tornando, foi um processo que durou ali, primeiro, tanto que minha primeira faculdade não foi teologia, minha primeira faculdade foi publicidade e propaganda, mas foi um processo, eu virei. Então, pastor, em que momento aconteceu assim uma coisa muito emocionante que o Senhor decidiu ser pastor? Para uma pessoa, né, a formação pastoral, ela tem duas partes. Tem a primeira parte acadêmica, que dura 4 anos de faculdade de teologia, e depois 4 partes práticas, que são 4 anos de experiência, vamos dizer assim. Então, a formação pastoral demora 8 anos para acontecer. E aí, na minha formação acadêmica, eu nem queria. Tanto que os meus colegas, eu sou muito jovem, né? Tenho 34 anos, mas quando eu fazia faculdade eu era mais jovem ainda. Eu comecei faz 12 anos atrás, eu tinha 22 anos de idade. Então eu fui na sala de aula, tinha vários colegas de terno, gravata e eu de calça jeans e camiseta, porque eu nunca me via como um pastor. Mas aí no terceiro ano, que tem o evangelismo, são 3 meses que você sai da faculdade e vai viver na prática, e na prática eu vi realmente, vendo pessoas, né, decidindo ao lado de Jesus, que eu queria ser um pastor. Pastor, quais desafios o Senhor passa na atualidade por ser pastor? Olha, vamos tentar resumir bem, porque tem um monte de desafio, mas a área pastoral tem 3 grandes áreas que a gente tem desafios. Então é a área evangelística, que é, ou seja, a parte que eu como pastor tenho que levar a mensagem do evangelho para outras pessoas. Tem os desafios pastorais, que é cuidar das pessoas que já estão na igreja, e os desafios administrativos. Por exemplo, a nossa igreja, a gente teve uma reforma, certo? Você conhece lá. Mas não terminou, porque tem lá a sala sua lá do departamento dos pré-adolescentes que precisa terminar, precisa fazer uma reforma. Então, tem esses desafios administrativos. Então, tem vários desafios evangelísticos, pastorais e administrativos. Hoje, para mim, o que me dá mais preocupação são os desafios administrativos. Os outros a gente aparece, mas a gente consegue lidar mais fácil. Pastor, qual que é a parte mais legal e mais difícil de ser pastor? Olha, mais legal é batizar. Inclusive, se o editor for bom, tem uma foto minha aí com a Maria Clara, que eu fiz o batismo da Maria Clara. É o mais legal, que você participa da vida das pessoas, né, desde a apresentação para a criancinha, o batismo e até
o enterro, né? Participar de cultos fúnebres. Para mim é um privilégio participar da vida das pessoas em todos os momentos da vida. E os desafios, a parte difícil é que você não vai conseguir agradar todo mundo. Então você não vai conseguir fazer tudo que você quer. Às vezes a gente quer, não vai ser todo sábado que eu vou pregar o melhor sermão, e entender que eu não vou ser, o processo, né? Não vai acontecer tudo do jeito que eu quero. Então, aceitar que eu não sou perfeito, que não vai ficar perfeito, mas que a gente vai fazer o melhor para Deus. Pastor, como o senhor conversa com Deus? Olha, eu converso às vezes andando, estou dirigindo, andando pelo caminho, quando estou feliz, quando estou preocupado, quando estou ansioso, assim na cabeça mesmo. Mas uma conversa não é um discurso de uma pessoa só. Uma conversa precisa de duas pessoas, como a gente está fazendo aqui. Então, primeiro eu começo ouvindo Deus através da palavra dele. Então eu leio ali 1, 2, 3 capítulos e depois eu me ajoelho e oro. Isso de manhãzinha cedo. Aí eu tenho um caderno de oração que eu anoto os pedidos das pessoas, porque às vezes sempre tem isso, né? A pessoa fala, pastor, ora por mim. Aí eu não posso esquecer, então eu escrevo no meu caderno de oração e aí eu oro dessa maneira. E eu tento falar com Deus assim, o dia todo, mas predominantemente são esses momentos assim que eu tenho para falar com Ele. Pastor, uma pergunta bem interessante agora. O senhor já morou no exterior? Eu já morei em 2 lugares. Eu morei quando eu tinha 17 para 18 anos, 2009 a 2010, eu morei nos Estados Unidos, morei em Michigan, onde eu estudei o meu ensino médio, formei no ensino médio lá, para aprender inglês, e por isso eu só fiquei 1 ano e voltei para o Brasil. E aí no meu último ano da faculdade de publicidade, eu resolvi fazer missão para ser voluntário no Equador. Lá em Quito, eu trabalhei como editor da TV Nuevo Tiempo, que é a TV da igreja lá no Equador. Então foi bem legal esse momento. Então foi interessante, porque aí você morando em lugares diferentes, você entende um pouquinho mais sobre o mundo, que às vezes a gente acha que o mundo é tudo que a gente pensa e tal. Foi bem legal, bem bacana. Beleza, pastor. O senhor ainda mantém amizade quando não era pastor? Olha, eu tento. Quando a gente fica adulto, Maria, aproveita a sua vida de criança, porque você tem tempo para cuidar dos seus amigos. Mas eu tenho os meus amigos que eram... Eu acho que é um desafio maior para eles do que para mim. Porque eu sempre fui a mesma pessoa. Sempre fui. A pessoa no púlpito, aqui conversando com você, conversando com a minha esposa, conversando com os meus amigos, eu sempre fui a mesma pessoa. Mas eu acho que algum desses meus amigos, eles colocam como se virei pastor, virei santo. E aí acaba sendo um pouco diferente. Mas eu na minha cabeça, eu mantenho as amizades e eu acho que porque eu sempre fui bem tranquilinho. Então deu certo. Pastor, se o senhor pudesse voltar no tempo e encontrar com algum personagem bíblico, o que conversaria com ele? Quem seria? Olha, eu não consigo não mencionar 2. Porque eu nunca tive festa de aniversário. Meu pai nunca... Primeiro porque eu sou de janeiro, como você, né? E janeiro é época de férias, não tem os amigos. Então a gente nunca teve festa em casa. Porém, quando eu fiz 7 anos, meu pai fez uma festa sobre José do Egito. Tanto que ele pintou um painel lá com as pirâmides do Egito, fez um monte de coisa. E então eu tenho uma relação muito próxima com a história de José, tanto que meu pai não me chama de Nicolas, meu pai me chama de Zé, por causa do José do Egito. E outro personagem que eu tenho uma afinidade pessoal é Paulo, porque no meu TCC de teologia, né, meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz com base numa das cartas paulinas, então eu tenho uma admiração muito grande do apóstolo Paulo. Eu queria conversar com ele, entender a mentalidade dele, o quanto ele sofreu, o quanto ele era apaixonado pelo evangelho e o quanto eu gosto demais de ler tudo que ele escreveu. Pastor, você já sentiu Deus pertinho do Senhor? Foi em que tipo de momento? Tristeza ou alegria?
Nos dois momentos, eu já consegui sentir muito perto de Deus, momentos muito felizes da minha vida, quando coisas boas aconteceram, e também momentos muito tristes, né? Eu lembro muito quando eu e minha esposa, a gente teve que adiar o nosso casamento, porque o pai dela faleceu. Aí foi um momento muito triste pra gente, muito triste, mas tem um texto de Salomão que ele fala assim, que há mais sabedoria em uma casa em luto do que uma casa em festa. A gente começa a refletir mais e pensar mais em Deus e sentir mais a presença dele. Então, eu tenho esses dois momentos assim de sentir Deus. Pastor, o que o senhor falaria pro senhor quando você era bem pequenininho, quando era criança? Vixe, acho que era o básico, né? Ouve a mamãe, ouve o papai e vai dar tudo certo. Pastor, se o senhor não fosse pastor hoje, o que acha que estaria fazendo da vida? Se eu não fosse pastor, eu estaria... Nossa, é difícil essa pergunta. Porque eu fiz outra faculdade, né? Então, provavelmente estaria trabalhando com publicidade. Se eu não tivesse feito... Assim, vamos pensar. Não fiz publicidade nem teologia. Vai escolher hoje fazer uma faculdade. Minha esposa é advogada. E eu gosto muito de ver ela comentando sobre os casos dela, né? Que ela tem. Talvez eu faria direito. Eu acho que é legal, assim. Acho que eu me daria bem de ouvir o que ela fala, dou umas... Às vezes até ela fala que eu fico dando pitaco no trabalho dela sem saber o que eu tô falando. Pastor, como o senhor vê o uso exagerado das redes sociais e jogos que crianças e adolescentes estão fazendo uso, tipo, muito? Eu não consigo ver a problemática completa porque eu não sou um especialista. Então, e também não tenho filhos para ver o quanto o jovem, adolescente, as crianças estão. Eu falo por mim. Que se eu, que sou adulto, que trabalho, que tenho coisa para fazer, eu acho que eu vejo demais, tendo pouco tempo, eu acho que assim, o meu tempo livre, eu separo assim em 4, né? Descansando, fazendo absolutamente nada, sentando no sofá não fazendo nada, assistindo um filme com a minha esposa, ou conversando com a minha família, ou nas redes sociais. Hoje é porque eu machuquei o joelho, então não tirou o futebol aí dos meus hobbies. Mas eu vejo um exagero da minha parte. Então eu consigo olhar para mim, já mais adulto, e falo, nossa, eu tenho gastado tempo demais nas redes sociais. E eu tenho pouco tempo para. Aí eu fico pensando, imaginando um adolescente, uma criança, que sim, passa 6 horas na escola, mas depois fica o dia todo em casa e às vezes não faz a tarefa de casa, não faz os trabalhos, os deveres e tal, fica o dia todo em casa. E ele tem mais tempo ocioso para fazer. E aí eu faço o contraste com a minha juventude, que não tinha celular. Então, ó, por exemplo, eu tenho uma irmã, minha irmã é 11 meses mais nova que eu. A minha irmã e eu, a gente teve o nosso primeiro celular junto, a gente dividia o mesmo aparelho de celular, porque a gente sempre estava junto, e aí se minha mãe precisava ligar, ligava um para os dois. A gente teve o nosso celular quando a gente tinha os nossos 13, 14 anos, mas eu tive o meu primeiro celular, com 18. Então eu passei toda a minha juventude, ou minha adolescência, dividindo o celular com a minha irmã. Então eu não tinha o meu número de celular. E isso fez com que a gente tinha que ser criativo para passar o tempo, né? Então eu ia muito, né, no conservatório de música, que na minha adolescência eu fiz muito instrumento, porque eu queria ocupar o tempo, porque senão eu ia ficar em casa não fazendo nada. Agora, minha preocupação é que o adolescente, a criança hoje, ela tem muito tempo e ela consegue preencher com uma única coisa, com o celular. Jogando, rede social, ou vendo vídeo no YouTube, ela consegue preencher a tarde inteira dele ou dela só com um aparelho. O que para mim era muito difícil. Eu tinha que preencher com aula, com futebol, com ir na casa dos amigos, fazer tarefa, fazer um monte de coisa para preencher. E aí eu acho que é preocupante. Eu não tenho dados para falar, mas isso me preocupa sim. Pastor, pode ser, qual que é o problema na infância e na adolescência mais difícil de resolver? O problema mais difícil de criança é escolher a sobremesa. Não, brincadeira. Eu acho que é entender que você não é adulto
e aproveitar ser criança. Porque quando você é criança, você quer ser adulto. Você quer ter sua autonomia, você quer sua liberdade, mas entender que você ainda não é. Para a criança é mais fácil de entender, para o adolescente é mais difícil. Porque o adolescente ele já tem um corpo quase de adulto às vezes, e mentalidade quase de adulto, mas ainda não tem a maturação. Quando falaram sobre isso para mim, quando eu tinha a idade de 17, 18 anos, eu achava que eu era maduro. E hoje, quando eu encontro, né, eu tenho o dobro da idade, eu tenho 34 anos, eu vejo que eu não era. Que eu realmente não era. Só que quem disse que aquele menino de 17 anos atrás entendia isso? Não entendia. Então eu acho que o desafio é entender. Entender que o mundo é maior do que as minhas pressuposições do que eu acho. Pastor, o senhor planeja ter filhos? Vai tocar nas palmadas, né? Batendo na criança? Ou só na conversa? Olha, planejar é uma coisa difícil da gente falar, né? Porque eu acho que ninguém planejar é uma coisa difícil mesmo. Eu não sei. Essa é uma pergunta que eu não tenho respostas. A gente não sabe. Eu e minha esposa, a princípio, a gente não se sente o momento. Então a gente conversa um pouco sobre isso, mas a gente não tem essa questão. Eu acho que se fosse para educar, a gente teria que usar um pouco dos dois métodos, né? Porque eu apanhei bastante, mas eu também tive muita conversa. Então, mas eu não tenho essa resposta ainda definitiva sobre o planejamento de ter filhos, ainda não. Pastor, o senhor tem algum hobby? Eu tenho vários hobbies. Eu gosto muito de passar roupa. É verdade. Eu em casa, minhas camisas mesmo, quem passa sou eu. Eu acho que ficar lá passando roupa enquanto eu estou escutando um podcast legal como o seu, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de, enquanto eu ouço alguma coisa, alguma aula, algum vídeo, eu gosto de passar roupa, desses hobbies caseiros. Mas eu sou fã mesmo de jogar bola. Tanto que eu machuquei o joelho jogando bola, tô me recuperando, que daqui uns 3 meses eu volto. Falei, já pode pular. E sobre namoro, pastor? Quando o jovem deve começar a namorar? Quando um jovem pode começar a namorar, não existe uma regra. Como eu não tenho filhos, eu tenho uma regra pessoal, que é o seguinte: o que o pai e a mãe disser é a verdade. Então, claro, agora eu vejo alguns limites. Se um pai chega e fala, minha filha tem 10 anos, eu vou deixar namorar, eu vou falar pro pai, você tá errado. Porque existe um limite. Porque assim, a Bíblia não tem nada escrito sobre namoro. Namoro é muito moderno. Então quer dizer que é proibido namorar? Não. A Bíblia não tem uma norma nem positiva nem negativa, nem que pode nem que não pode. Então, quando não tem nada do que pode e o que não pode, o que prevalece? O princípio. E o princípio é, quando a gente fala sobre casamento, quando Deus criou o casamento, ele fala assim: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, eles serão uma só carne. Ou seja, que o relacionamento entre duas pessoas, ele acontece a partir que uma dessas pessoas está pronta para sair de casa. Então, para mim, um namoro ele só pode acontecer quando duas pessoas elas já estão abertas à possibilidade de que eu vou deixar meu pai e minha mãe. Eu não estou dependendo emocionalmente, financeiramente, socialmente do meu pai e da minha mãe. Então, vamos lá, com 18 anos, será que alguém ele é financeiramente possível? Acho que difícil. Mas eu acho que ali depois dos 18 seria algo mais racional do que a possibilidade de namorar ou não. Mas eu deixo isso para cada pai e mãe determinar a idade, os preceitos. Só quando é uma coisa muito discrepante que eu acredito como pastor que eu devo interferir e falar, olha, não é bem assim. Pastor, nos conte um pouco de uma coisa bem engraçada que aconteceu na sua vida. Nossa, muito engraçada. Não vai ser engraçada. Mas eu ri de chorar.
Eu tava uma vez, eu e minha esposa, na época a Lorena era minha namorada, a gente tava num auditório no colégio e eles estavam falando, tava tendo um fórum ali falando sobre um assunto, e o assunto era a traição de Pedro, quando Pedro trai Jesus. E aí tem a frase que o galo canta, certo? Aí eu fiz uma piadinha que não é engraçada, e eu falei pra minha esposa que eu sempre imaginei, quando eu falo assim, o galo cantou, eu sempre imaginei um cara com microfone, um galo com microfone, fazendo lá, 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 lá. E aí não foi engraçado, não é engraçado, mas aí ela começou a rir, e eu comecei a rir, e a gente não conseguia segurar, e a gente ria, mas não da piada, mas o quão besta era o motivo que a gente tava rindo, e a gente não conseguia segurar, e a gente tava bem na primeira fileira do auditório, e aí a gente segurava e chorava, e lágrimas caíam, e as pessoas ficavam olhando pra gente, e a gente riu, não tô brincando, por mais de 20 minutos. Aí foi o mico que a gente teve que sair fingindo que tava chorando, porque a gente tava chorando de rir, mas fingindo que tinha acontecido algo. Aí depois, no final, todo mundo ficou perguntando o que aconteceu, alguém morreu e tal. A gente nunca contou pra maioria das pessoas, então o pessoal tá sabendo agora que foi um motivo bem idiota. Pastor, agora a gente vai fazer uma dinâmica. É o seguinte, ali em cima tem bonecos de 4 histórias bíblicas. Tem de Davi e Golias, tem Jonas, tem a história de Sansão, tem a história de Esther. Então, o senhor vai escolher um desses bonecos e contar a história usando os bonecos. Muito bem. E aí eu tenho que fazer o quê? Só contar a história? Usando os bonecos. Eita. Davi e Golias. Não esquece do final. Não, é que agora tem que mudar. Acho que... Não é ali, ó. Não, é que... Não, era ali. Não, é porque tipo a cena que aparece embaixo. Tipo, parece a mesa. Não Não precisa. precisa, ele põe na frente. Davi e Golias. Agora meu desafio é contar a história de Davi e Golias, mas contar muito difícil ou muito fácil? A maneira que o senhor preferir. Não sei se você já viu aqueles vídeos de Instagram de cara carioca contando as histórias. Já viu? É engraçado. Que fala assim, o menor, não sei o que, conta várias coisas. Aqui pra você ver, cadê aqui? Não sei se conseguem visualizar bem. Davi. Deixa eu ver. Nossa, tá horrível isso. Mas Davi tem características legais que na Bíblia vai colocar que ele era ruivo, então aqui tá mantendo. E Golias muito maior do que ele. Uma característica importante você sabia que uma funda ela podia chegar até 342 km por hora? A velocidade de uma bala de um revólver 32, calibre 32. Ou seja, uma funda era sim uma arma mortal. E Davi, ele era especialista ele era um fundista muito, muito hábil. Tanto que ele vai falar, olha, já matei urso, já cuidei das ovelhas do meu pai. Então, ele não era uma pessoa que tava ruim. Eu tava olhando para ela, desculpa, gente. Então, vamos lá. Esse camarada aqui, Golias, ele estava parecendo dos filisteus. Golias estava ameaçando o povo, falando assim, precisa de um guerreiro para lutar contra mim, e ninguém queria lutar contra ele, e ele todo dia de manhã e à tarde passava e falava, não, ninguém vai conseguir falar comigo, ninguém vai conseguir lutar comigo, não tem nenhum homem, esse Deus de Israel aí é zoado. Aí Davi, quando ouviu isso, falou, não, o Deus de Israel é o único Deus, é o único Senhor. Então, pelo nome de Deus, do Senhor dos Exércitos, eu vou conseguir. E aí, quando ele vai para o riacho, escolhe cinco pedras e vai encarar o gigante, há muitas pessoas falam, por que ele pegou 5 pedras? E várias teorias, mas a mais importante é que Golias tinha 4 irmãos. E vai que ele matava o Golias e os outros ficassem nervosos. Tinha pedra para todo mundo. Então, essa história aqui é uma das histórias mais importantes da Bíblia, que mostra o exemplo do que
do que é a vida cristã. Porque Elias era o representante do exército inimigo de Deus e Davi foi o representante do exército de Deus. E nós só precisamos escolher quem nos representa na batalha. Então, quem que você escolhe que vai te representar? O gigante derrotado, que é o inimigo de Deus, ou o fiel que já venceu a batalha, que é Jesus Cristo? Então, essa história de Davi e Golias uma tipologia, né, que a gente fala, é o exemplo da história das escolhas que nós temos hoje. Escolher o inimigo ou a Cristo. É isso aí. Então, eu gostei muito desse podcast, muito dessa conversa, aprendi bastante coisa, me diverti muito. Muito obrigada, pastor, por aceitar, né, participar do podcast. E fique à vontade para voltar quando quiser, né, fazer outro podcast futuramente, talvez. Muito obrigado. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um grande abraço. Tchau! Tem uma ideia na sua cabeça, o mundo inteiro pra explorar. Liga o microfone e não se esqueça que a sua voz vai ecoar. Solte a sua voz, deixe o mundo ouvir. No seu podcast tudo vai fluir. Cada palavra um novo porvir. Essa é a sua hora, é só sentir. Com 11 anos e tanta energia, histórias pra